Fala pessoal, aula 2, parte 1. Aula 2, parte 1. Depois que nós já vimos elementos de linguagem, verbos, tempos verbais, adjetivos, vamos começar aí já a aplicar o inglês para comunicação, que é o que interessa. Então, hoje nós vamos ver o tempo presente, tá? Simple present. Compartilhando com vocês aqui, aula 2. Aula 2, simple present, ou presente simples. Primeiro tempo verbal que nós aprendemos aí, ó. Simple present. Tá aí. Present simple ou simple present. I work in Santos, São Paulo. Eu trabalho. Eu não quero falar que eu trabalhava, que eu trabalhei, que eu vou trabalhar, que nem que eu estou trabalhando. Então, simple present ou present simple é o equivalente ao nosso eu faço, eu geralmente faço, sempre, é a forma base do verbo, tá? Fazer, faço, fazemos. I work in Santos. A diferença no tempo presente é que quando eu falo ele, ela e it, isso para coisas, he, she and it, eu acrescento um S, ó. We add an S. Nós acrescentamos um S. Em quais casos? Na terceira pessoa. Third person singular, que é she, ela. He, ele. E it para coisas, para o tempo, para uma empresa, para um trabalho, para uma coisa que não é pessoa. Por exemplo, ó, I work in Santos, mas se eu falo ela trabalha, she works in San Diego, Califórnia. She works. Tá vendo esse S a mais depois da palavra work? Então, só he, she and it. Só nesses três casos que acrescenta-se o S. Então, I work, she works. Exemplos de perguntas aí, ó. Present simple questions. Lembram lá da aula anterior, aulas anteriores, o verbo auxiliar do e does? Na mesma forma que esse S, nós acrescentamos um S a mais no verbo, para he, she and it, esse S aparece no verbo auxiliar, does. Olha aí, ó. Do you play the piano? Você toca piano? Poderia ser, do you play the guitar? Do you play the drums, bateria? Do you play the organ? Do you play... Jogar também, do you play football? Do you play tênis? Eu estou perguntando para você. Do you play? Você joga ou você toca? Do you play? Where do you live? Estou perguntando para você, ó. Você ou vocês? Esse you pode ser tanto você, individual, como vocês. Where do you live? Onde você mora? Aqui eu pergunto só se você toca. Do you play the piano? Instrumento. Aqui eu começo com where. Mais para frente nós vamos ter uma aula só dessas perguntas com WH. Where, onde, what, o que, when, quando, why, por quê. Chama WH questions. Perguntas que começam com WH. Mas vamos aí aprender direitinho o que é o tempo presente. Então, where do you live? Eu quero saber onde você mora. É para você que eu estou perguntando. Porém, aqui, ó, eu estou fazendo uma pergunta para você sobre outra pessoa, sobre um terceiro. Esse terceiro chama-se Tom. Does Tom play football? Se eu perguntar para você direto, do you play football? Do you play tennis? Do you play volleyball? Mas eu quero perguntar para você sobre o seu amigo Tom, ou seu primo. Does Tom play football? Se eu perguntasse, a sua esposa fala inglês? Does your wife speak English? A sua irmã joga tênis? Does your sister? Your sister é sua irmã, não é você, é outra pessoa. Uma pessoa só. Então cai naquela categoria. He, she and it. Terceira pessoa singular. Tom também. Né? Ele, né? Terceira pessoa singular. Does Tom play football? Então, esse do, tá? Que a gente é um verbo auxiliar para fazer perguntas, ele fica does. Ele se torna does para fazer pergunta sobre outra pessoa. Da onde que ele vem, ó? Where does he come from? Come, vem. From indica sempre procedência. De São Paulo para Santos. From São Paulo to Santos. Do Brasil para o Paraguai. From Brazil to Paraguai. De mim para você. From me to you. Então, from sinaliza sempre origem. Origem. Tá?
Então, da onde que ele vem? Eu estou perguntando para você. A conversa entre eu e você. Where does he come from? Esse amigo seu aqui, ou seu parente, ou seu pai. Seu pai é português. Da onde que ele vem? Where does he come from? He comes from Portugal. Da onde que você vem? Where do you come from? Where do you come from? Onde você trabalha? Where do you work? Onde ele trabalha? Where does he work? Da onde que ele vem? Where does he come from? Ela, mesma coisa. Where does she come from? Agora, Tom and Mary são duas pessoas. Já não é mais terceira pessoa singular, é terceira pessoa plural. Eles. Então não fala does, fala do mesmo. Do Tom and Mary live in San Francisco? Eles moram lá? Você mora? Do you live em São Paulo? Do you live in San Francisco? Mesma coisa para eles. Do they live in San Francisco? Eles têm um carro? Do they have a car? Então só muda de do para does quando é he, she or it. Aí, onde é que eles trabalham? Where do they work? Onde você trabalha? Where do you work? Eles, where do they work? They. Perguntas básicas aí. Então, ó, recapitulando, nós usamos we use do and does to make questions. We use do and does to make questions, para fazer pergunta. To make questions, nesse tempo verbal que chama present simple. Tá? Present simple. No passado, o auxiliar é did, mas aí a aula de passado, aqui é presente. Nós usamos we use do, does, para a terceira pessoa do singular. Novamente, ó, she, ela, he, ele, it, tá? E do para os outros. Where do you live? Where do they live? Where do we go? Outros exemplos aí, ó. Where do Tom and Mary live? Tom, sozinho, é terceira pessoa do singular, mas Tom and Mary, eles. Aqui, o que que ela faz da vida? What does Mary do? What does Mary do? É uma pessoa só. Quando que ele acorda, que hora que ele levanta? When does Tom usually get up? Usually quer dizer geralmente. Usually get up. Get up é levantar, tanto levantar se eu estou sentado, ou levantar de sair da cama. When does Tom usually get up? Does, porque é Tom, né? Como eu falei, terceira pessoa do singular. Porém, aí, ó, uma particularidade. Who significa quem. Quando eu começo a pergunta com quem é, quem faz, quem manda, quem obedece, quem inventou, eu não uso o auxiliar do ou does, tá? Então aqui, ó, quem mora? Who lives in New York? Ah, meu tio mora. Who lives in New York? Eu já estou começando a pergunta com quem. Tá? Who lives in New York? Não é necessário auxiliar do ou does. Quem joga futebol? Who plays football? Who plays football at the weekend? Quem joga futebol no final de semana? Who plays football at the weekend? Então, começando a pergunta com quem, com who, eu não coloco, geralmente não coloco o do, né? A não ser que eu pergunte, quem que você pensa que você é? Who do you think you are? Who do you think? Mas eu quero saber quem você pensa, né? Não é who, eu quero saber aqui. Quem trabalha? Who works? Não você. Quem trabalha na Amazon? Who works at Amazon? Who works at Amazon? Então, começando a pergunta com who, via de regra, não se coloca auxiliar do ou does. Vamos passar aqui para questões no presente, forma negativa, tá? Não. Por exemplo, I like tennis, but, né, esse but sinaliza um contraste, mas, but I don't like football. Don't quer dizer do not. Do not. A pergunta não é do you like football? Do you play? A negativa disso é do not. Abreviado, né? Don't. Então, I like tennis, mas, porém, but I don't like football. Isso aqui é uma frase negativa, tá? Então, I don't like, eu não gosto. Não é que eu não gostava, eu não estou gostando. Eu não gosto. Eu não moro numa cidade grande. I don't live in a big city. I don't live in a big city. Se eu morasse, I live, sim. I live in a big city. I live in a big city. Não. I don't live in a big city.
Então, essa é uma frase negativa no presente, tempo presente. I don't play the piano. Eu não toco. I don't play the piano. Eu tô falando que eu não toco. E se eu falasse que eu toco, eu ia vir para cá, ó. I play the piano. Ponto final. I play the piano. Mas aqui não, eu não toco. I don't play the piano, but... Mas eu toco guitarra. I play the guitar. Guitarra ou violão. Guitarra electric guitar. Guitar, violão. I play... Yes, I play the guitar. But I don't play... Frase negativa. The piano. Então, todas essas frases estão no tempo presente. Presente simples. Present simple ou simple present. Eles não trabalham no final de semana. Sorte deles, eu trabalho. They don't work. They don't work at the weekend. Eles não trabalham. They don't work at the weekend. É um hábito. Eles não trabalham. John, John. Terceira pessoa do singular. John doesn't live in San Francisco. Se eu falar que eu não moro, I don't live. Mas é ele ou ela, podia ser Mary, qualquer pessoa, ele ou ela, um só. John doesn't live in San Francisco. Frase negativa no presente. Mesma coisa, Mary, ela não vai de carro para o trabalho. She doesn't drive to work. Doesn't drive to work. Como é que ela vai? Ela vai de ônibus. She goes by bus. Esse by é como se fosse pelo, por, através de, né, sinaliza um meio de transporte. Mas fato é que Mary doesn't drive to work. Frase negativa no presente. Então, a gente usa do and does, né, para negativos, doesn't e don't for the others. A gente usa quando? Esse tempo verbal aí, simple present, para falar de alguma coisa. Ó. We use the present simple para falar sobre, to talk about. Quem fala sobre algo ou alguém. We use the present simple to talk about alguma coisa que é verdade no presente. Something that's true in the present. Something that is true in the present. Algo que é verdade no presente. Por exemplo, eu tenho 50 anos, I'm 50, eu sou professora, I'm a teacher. Ele mora no Canadá, he lives in Canada, coisas que são verdade agora, nesse momento. O que mais? Alguma coisa que acontece regularmente. Something that happens regularly in the present. Regularmente. Um hábito. Eu jogo futebol todo final de semana. I play football every weekend. Podia ser, eu estudo inglês. I study English. 3 vezes por semana. 3 times a week. Eu viajo quando tenho férias. I travel on holiday. Então, hábitos, tá? Coisas que acontecem regularmente no presente. Nós geralmente usamos, aí, ó, we often. Often quer dizer geralmente também, tanto usually como often. We often use adverbs of frequency. Advérbios de frequência, né, como às vezes, sometimes. We often use adverbs of frequency. Quer dizer, nós usamos geralmente advérbios de frequência, tais como, esse like não é gostar, esse like é tal como. Por exemplo, sometimes quer dizer às vezes, always quer dizer sempre, e never quer dizer nunca. Então, nós usamos geralmente advérbios de frequência no tempo presente. Ó. Às vezes eu vou ao cinema. I sometimes go. Eu não falo às vezes eu estou indo, ou às vezes eu vou. I sometimes go to the cinema. Ela nunca joga futebol. She never plays football. Never é um advérbio de frequência. Então, ela nunca joga. Tá? Eu estou narrando aí um hábito. Eu sempre faço exercício de manhã, sempre faço ginástica. I always exercise in the morning. Então, quando eu falo de hábito, rotina, coisas que eu faço geralmente, ou sempre, ou nunca, ou às vezes, eu uso o tempo presente. Tá? I sometimes go. Pensa numa coisa que você faz às vezes. Às vezes eu vou para o interior. I sometimes go to the countryside. Eu, às vezes, vou visitar minha irmã em São Paulo. I sometimes visit my sister. Às vezes, ou sempre. I always visit my sister. Eu sempre vou à praia. I always go to the beach.
Ah, eu nunca fumo. I never smoke. Estou falando de hábitos que eu tenho ou que eu não tenho. Então, eu vou usar o tempo presente nesses daí. Nós voltamos nesse tema um pouco mais para frente. Então, apresentei para vocês aí o simple present ou present simple.